לא שאותנו תהיה מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכנו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון, מלך עולם הוא גואלנו. Shabbat Shalom. Nós somos a congregação Moreste Yeshua daqui de Salvador, uma congregação judaico-messiânica. Estamos aqui em mais um Shabbat e hoje estudando a porção, a Parashá Itró, que é conhecida como Jetro, é o sogro de Moisés, e essa porção ela está no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o capítulo 20, versículo 26. É a 17ª porção da Torá. Aí estão na tela para vocês também as porções dos profetas da Brit Hadashah. Hoje são 24 de Shevat. Nós estamos caminhando para o final do ano bíblico. Nós agora vamos fazer uma breve reflexão da porção semanal Itró. Hoje nós vamos fazer algo um pouco diferente. Nós vamos, para quem está em casa não vai ter diferença, mas para quem está aqui presente vai ter uma certa diferença. Nós vamos transmitir o estudo da porção, a reflexão sobre a porção vai ser o irmão Neudjan que vai fazer. Ele está lá em Pirassununga, São Paulo, e vai transmitir. Nós vamos colocar a imagem dele aqui no projetor e a voz vai ficar nas caixas aqui para vocês acompanharem. E nós estaremos interagindo com ele se houver necessidade. E você em casa não vai ter diferença nenhuma. Eu vou pedir ao Lorisvaldo que faça a transição aqui do equipamento. Vamos orar. Adonai, nessa hora, Pai, em nome de Yeshua, esteja visitando teu filho, Neudjan, que ele seja usado por ti, que ele receba de ti direcionamento, porque às vezes, Pai, nós preparamos as coisas, buscamos, pesquisamos, estudamos, pedimos a ti a direção, mas às vezes ainda nos sentimos inseguros, porque sabemos que estamos lidando com algo que é muito sério, que é com o ensino da tua palavra, algo que tu deu para a vida, e um erro nosso pode conduzir alguém a erro. Então, Pai, é sempre motivo de preocupação. Então eu te peço nessa hora, se porventura o Neudjan preparou algo que não condiz com a tua verdade, que o Senhor faça com que ele esqueça e passe por cima. Ou então, que as pessoas não assimilem. Mas aquilo que tiver a tua aprovação, faz com que ele seja usado como profeta teu. Que ele seja o teu profeta no nosso meio. Que a boca dele seja a tua boca no nosso meio. E que nós possamos alcançar aquilo que sempre buscamos. Sair melhor do que o que chegamos. Possamos sair hoje melhor do que o que chegamos, assim como desejamos todos os dias. Nos abençoe a ele e a nós com sabedoria, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém. Shabbat Shalom, Ed. Shabbat Shalom a toda a congregação e a você que está me ouvindo na internet. Eu vou ver como é que está a minha configuração de áudio aqui. Creio que esteja bom. Acho que esse microfone mesmo que está saindo, né? Ou é o da câmera? Não, acho que é esse mesmo, né? Aqui está mais alto. Mais baixo agora, né? A gente vai testando aí. Vocês vão me ajudando, vão dando retorno. Aqui está perfeito. Qualquer coisa eu informo. Porque como tem dois microfones aqui, às vezes eu fico na dúvida qual que está funcionando. Se é esse aqui que eu estou falando com vocês, ou se é o microfone da câmera. Mas eu acredito que seja o condensador mesmo. Que eu botei distante agora para vocês verem se aí o som ficou distante. E agora eu estou botando próximo para vocês verem se o som ficou próximo, para ter certeza que é do condensador que está saindo o som. É do condensador mesmo, né, Valdo? Né? Ô, Nel, aqui tá limpo o som. Pode falar à vontade aí, que aqui tá perfeito. Pronto. Eu deixei o YouTube aberto aqui também, para ver algum comentário de quem está me assistindo aí na internet. E é mais uma honra estar com vocês aqui, distante, porém próximo.
Tô vendo ali a congregação. Muita saudade de vocês. Paraxá Itrô, Paraxá Jetro. E eu preparei alguns slides para vocês. Não sei se vai ser possível o pessoal da minha congregação ver os slides, né? Já que a minha imagem está jogada no monitor. Mas o Valdo pode compartilhar com o pessoal aí na internet. Então, eu fiz um breve resumo dessa porção, Itrô, e nesse resumo eu coloquei alguns pontos, que eu acredito que o Valdo vai colocar na tela para vocês. A primeira coisa que acontece ali de significante, eu acredito, né, na porção é esse encontro de reencontro de Itrô com Moshe, né? E, ao meu ver, né, e ao ver de muita gente, a conversão de Itrô ao Eterno, ao Deus de Israel. Depois nós temos o conselho que Itrô dá a Moshe. Depois o Eterno aprova o conselho, né, que Itrô deu a Moshe. E Moshe divide os líderes, né, líderes de 1000, líderes de 100, de 50 e de 10, para auxiliar Moshe no julgamento do povo. Depois nós temos o terceiro mês da saída do Egito, né, próximo ali de Shavuot. Segundo a tradição, exatamente no dia de Shavuot, a aliança no Sinai. Depois nós temos a consagração do povo em 3 dias, né? E o Eterno desce no Sinai nesse terceiro dia, né, do terceiro dia de consagração do povo. E são proferidas as famosas 10 palavras, né? Vamos falar um pouco sobre elas aqui no nosso estudo de hoje. Depois, o povo solicita Moshe como intermediador. E, por último, o Eterno dá algumas instruções ali sobre a construção do altar, tá? E um breve roteiro que eu vou seguir hoje, vou tentar seguir hoje com vocês, vai ser o quê? Os tipos de conversão ao Eterno, tá aqui na tela para vocês. Depois, o ápice da revelação progressiva, vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois, o Eterno em Shavuot, né? Tá aqui embaixo. Depois, vamos falar um pouquinho sobre as 10 palavras, aprofundar um pouquinho mais a partir da segunda palavra até a sexta, né? A gente pode falar sobre todas elas, mas dando um aprofundamento um pouco maior da segunda até a sexta palavra, tá? E vamos terminar com o homem e esse conhecimento do bem e do mal que afetou essa relação do homem entre o Eterno e do homem entre o homem, tá? Eu creio que vocês todos estão me ouvindo bem. Qualquer interferência, Valdo fala comigo aqui, ou vocês que estão aí em casa podem mandar a mensagem no YouTube. O próximo slide que eu vou pedir para Valdo passar para vocês aí está com o nome, com o título, né? A conversão ao Eterno por Noar. Eu coloquei esse título porque não que eu creia tipicamente naquelas leis de Noar, né? Eu acho que aquelas leis de Noar não abrangem, né, totalmente o que a Torá diz que é para abranger. Eu acho que a Torá não determina que são 7 leis assim apenas, mas eu acredito que o pacto, em essência, né, o pacto que o Eterno fez com toda a humanidade, o último, né, pelo menos que eu tenho conhecimento, é através de Noar. Foi através de Noar. Né? Lógico que com Yeshua foi a renovação desse pacto, né, com toda a humanidade ali, mas o pacto principal foi através de Noar com toda a humanidade, né, vamos dizer, com os gentios. E com Israel, acredito que o pacto principal foi ali no Sinai, né, esse pacto dessa porção agora que a gente está estudando. Então, para esse um gentil ele é fiel ao Eterno, eu posso dizer, eu gosto de dizer que esse gentio está seguindo fielmente a aliança de Noar, né? Mas não me entendam mal,
quando eu falo aliança de Noar, não entenda que eu estou querendo me referir à tradição das leis noéticas e estar preso estritamente àquelas 7 leis de Noar. É só porque eu não achei ainda um termo melhor, né, para falar sobre isso. Então eu sempre gosto de falar da aliança de Noar, né, do pacto de Noar, a conversão através de Noar. Eu acredito que existem, né, no mínimo, né, 2 formas de conversão ao eterno, né, que eu conheça. Uma é através de Noar, que é aquela conversão que você faz, dependendo da nação que você seja, independente do povo que você pertence, você decide servir fielmente ao Eterno, assim como Noar servia, seguindo a aliança que o Eterno fez com Noar. E a outra forma de servir ao Eterno é através do pacto do Sinai, que é servir ao Eterno da mesma forma que Moshe servia, da mesma forma que o povo de Israel serve. Então eu acredito que existem essas 2 formas de servir ao Eterno. Isso eu acho muito legal, porque no judaísmo, né, pelo menos em essência, não posso falar em nome do judaísmo, mas pelo menos pela Torá, o que está dizendo pela Torá, é que não é preciso todo mundo ser judeu, né, ou ter a Torá, seguir a Torá estritamente do mesmo jeito para herdar o Olam Rabá, para ser considerado servo do Eterno. Irmãos, nós tivemos um problema aqui, uma rápida queda de energia, perdemos a conexão. Mesmo que estivéssemos aqui presencial, teria caído da mesma forma. Eu creio que já podemos voltar com a imagem de São Paulo. Nel, se você estiver me ouvindo, fala aí, Nel, para ver se a gente lhe ouve. Pronto, estou ouvindo, só Aí, estava ok. esperando. Tá Pronto, tudo tá certo ouvindo. aí? Tudo certo. Que bom. Então, a última coisa que eu estava falando aqui, gente, para vocês foi que eu acredito, né, eu entendo que não é preciso todo mundo ser judeu, ser israelita ou seguir o pacto do Sinai para ser considerado salvo. E não só eu entendo dessa forma, né? A maioria dos grandes mestres reconhecidos do judaísmo também acreditam da mesma forma, né? Então, é possível você ser um gentil fiel ao Eterno e herdar o Olam Rabá. Então, não é obrigado todo mundo ser da religião judaica para poder ser considerado servo do Eterno e herdar o Olam Rabá. Isso é muito bom. É um ponto diferencial, na minha visão, das religiões que servem ao Deus de Israel. Porque a maioria delas, né, embora talvez elas não queiram admitir assim publicamente, mas se você for estudar, se aprofundar nelas, a maioria elas defendem que a única forma de você ser salvo, né, de você ser considerado servo do Eterno é você sendo da religião dela, né? Ou você sendo cristão de determinadas vertentes, ou você sendo do Islã, né, de determinadas vertentes. Pelo menos a maioria das pessoas pensam assim. Lógico, existem certas diferenças, existem, nunca é bom generalizar. Mas no judaísmo nós temos essa possibilidade. Né? A gente não acredita que para ser salvo, para ser considerado servo do Eterno, tem que ser judeu. E isso é muito legal. Isso é muito legal porque dá mais liberdade para você. E eu creio que a Torá, ela dá esse fundamento. Né? Por isso que eu falo sobre essas 2 formas de conversão, tanto através do pacto de Noar, quanto através do pacto do Sinai, né? De Moshe ou dos patriarcas, que são sinônimos. Né? Então, eu falei para você que o índice, o ponto-chave da porção que eu peguei para fundamentar esse pensamento está lá no slide que eu coloquei para vocês aí na tela, em Êxodo 18:11, que é a fala de Jetro, né? Jetro fala o seguinte: agora sei que o Eterno é maior que todos os deuses, porque na coisa em que se soberbeceram, os sobrepujou. Ou seja, o Eterno ele utilizou a crença
dos egípcios, naquilo que os egípcios acreditavam que o Deus deles eram especialistas, o Eterno foi ali e os humilhou. Né? Então aí vem as 10 pragas, né? As 10 pragas que o Eterno instituiu sobre o Egito, tiveram várias funções. E uma delas foi provar aos egípcios que o Eterno é maior do que todos os deuses. E Itrô percebeu isso. Itrô percebeu isso e reconhece a soberania do Eterno. Itrô, como sacerdote de Midian, muito provavelmente servia a vários deuses, né? Muito provavelmente, e ele começa a reconhecer a superioridade do Eterno, e pelo que acontece, pelo cenário que acontece, dá para ver que ele se converte ao Eterno, se converte ao Eterno através do pacto de Noa, não através do pacto do Sinai. Por quê? Tem alguns versos aqui que a gente pode fazer essa crença, né? Fundamentar essa crença. Itrô, por ser, primeira coisa, Itrô, por ser sacerdote de Midian, ele tinha conhecimento de vários deuses e talvez servisse a alguns desses. Né? Mas nesse momento em especial, desse momento de Êxodo 18:11, nós podemos entender que ele reconhece a superioridade do Eterno e se converte ao Eterno por causa do verso 12. Eu não coloquei no slide aí, mas você pode acompanhar na sua Bíblia. O verso 12 diz o seguinte: então Itrô, o sogro de Moshe, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio a Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moshe diante de Deus, diante do Eterno. Então, esse verso 12 aí, eu acho que ele fundamenta bastante a ideia de que Itrô se converte ao Deus de Israel, ao Deus de Moshe. Porque esse comer pão, na cultura judaica, né, comer pão e vinho, é como se fosse um pacto, como se você estivesse selando um pacto. Então é bem legal, principalmente com os líderes do povo. Então Itrô reconhece, né, o Eterno e se converte ao Eterno. Aí eu coloco no slide para vocês aí, aqui embaixo, né, no mesmo slide, só que vai aparecer um nomezinho aí embaixo, eu acredito que o Valdo vai colocar na tela. Olha, podemos observar que não é importante apenas conhecer o Eterno, mas servi-lo com fidelidade. Você vê que como um sacerdote de Midian, o Itrô, ele talvez tivesse conhecimento do El Elyon, né? Não chamava o Eterno pelo nome, pelo tetragrama, mas conhecia como o Deus mais alto, o Deus maior, ou um dos deuses deles. Mas nesse momento, Itrô não só conhece o Eterno, como sim decide servi-lo, decide servi-lo com fidelidade. E isso é o importante. Isso é importante. Não adianta você só conhecer o Eterno. Adianta você assumir um compromisso, assumir uma aliança com Ele e ser fiel a essa aliança. Observe, eu creio que Itrô não se tornou judeu porque a Torá não fala da circuncisão de Itrô. Mais uma vez eu falo para você que não tem como se converter ao Eterno pelo pacto do Sinai, se não for pela circuncisão como primeiro passo, né? Um dos primeiros passos, digamos assim, né? A não ser em condições adversas, né? Mas em condições normais, né, de temperatura e pressão, a circuncisão é a porta de entrada no pacto do Sinai, né, no pacto dos patriarcas, no judaísmo de forma geral. Então a Torá ela não menciona essa circuncisão de Itrô, né? Então mais uma prova que a conversão que acontecia nos dias dos profetas é a mesma conversão que acontecia nos dias dos apóstolos. Observe que nada mudou. Nada mudou. Da mesma forma que um gentil que era idólatra, de um gentil que não tinha compromisso com o Eterno, ele começa a ter um compromisso com o Eterno, ele muda de vida, ele começa a ser considerado servo do Eterno nos dias dos profetas, nos dias de Moisés. Da mesma forma, o gentil que era idólatra, que não tinha compromisso com o Eterno, que era considerado um ímpio, ele se converte ao Eterno nos dias dos apóstolos, ou seja, da mesma forma. Eu não consigo perceber diferença nenhuma, tá? Eu não sei por que na época dos apóstolos teve mais essa discussão se era necessário circuncidar, se era necessário os gentios fazer algum protocolo para poder se converter ao Deus de Israel, para poder seguir a Yeshua, o Nazareno.
Eu não sei por que tiveram essa dúvida. Se desde os dias dos profetas as coisas sempre aconteceram da mesma forma, se Yeshua, quando veio, ensinou diretamente a eles tudo que estava na Torá e nos profetas e não acrescentou nada novo e não deu nenhuma informação diferente sobre isso. Mas nós, seres humanos, sempre somos inclinados a querer inventar. É impressionante. Né? As coisas são simples, as coisas estão determinadas para fazer aquilo ali, o Eterno manda a gente fazer 8, né, no ditado popular, e a gente quer fazer 80. Não, faça 8. Não faça nem 80, nem faça 1, nem 2, nem abaixo disso. Ou seja, nem para a direita, nem para a esquerda. Faça exatamente o que o Eterno mandou fazer. Então, além de não ter na Torá um indicativo de que Yitro fez a sua circuncisão, tem um versículo muito importante, que é o que está no próximo slide aí, que Valdo vai colocar para vocês. Olha só o que está dizendo aqui. Êxodo 18, 27. Então despediu Moshe o seu sogro, o qual se foi à sua terra. Eu até grifei essa parte aí, que ele voltou para a terra dele. Olha só, pensa comigo. Uma pessoa que se converte ao judaísmo, vamos falar assim, né? Judaísmo entenda-se como sinônimo, se tornar israelita, aceitar o Eterno através do pacto do Sinai, né? Viver como um natural da terra, digamos assim. Você acha que uma pessoa que entra nesse pacto vai querer morar longe de Israel? Não vai querer herdar a terra prometida? É inconcebível, né? Eu mesmo no Olam Rabá, meu maior desejo, se eu espero poder estar lá, né, que o Eterno me julgue justo para isso, mas meu maior desejo estando lá é morar em Jerusalém. Eu quero morar na cidade santa, eu quero morar o mais próximo possível do Santo dos Santos. Né? E esse é o desejo de todo aquele que segue o pacto do Sinai, está na Terra Santa. Mas aquele que serve ao Eterno, é fiel ao Eterno, né, não tenho dúvidas disso, mas que não está nesse pacto, ele não tem essa necessidade. Ele quer voltar para o povo dele, ele quer voltar para a cultura dele, né? A cultura lícita dele, né? Aquilo que é parte lícita da cultura dele. E Yitro fez isso. Yitro voltou para sua terra. É mais uma prova, ao meu ver, que ele se converte ao Eterno e não ao judaísmo. Ele se converte ao Eterno e não ao pacto do Sinai. Então, essa conversão de Yitro ao Eterno, eu chamo de conversão ao Eterno através de Noar, pela aliança de Noar. Mais uma vez, não me entendam mal, não entendam que eu sou rígido, dizer que são 7 leis de Noar e que essas 7 leis de Noar são as leis que a Halachá determina. Eu não vou por essa linha. Eu acredito que existe uma aliança sim com Noar, existe um pacto sim com Noar, que abrange a toda a humanidade, que abrange os gentios. O gentio que quiser ser servo do Eterno tem que ser fiel a essa aliança com Noar, mas eu não ouso determinar que são apenas 7 leis, né? E eu também não, por enquanto, ainda não concordo que as 7 leis de Noar, que as leis de Noar são exatamente aquelas que a Halachá determina. Então, coloquei no slide aí para vocês, Valdo vai colocar no mesmo slide, mas vai aparecer aqui embaixo. Yitro converte-se ao Deus de Israel, não ao judaísmo. Yitro continua gentil, mas servindo fielmente ao Eterno, assim como Noar, como Malquisedeque e como vários outros gentios, como Naaman. Né? Então, eu quero chamar sua atenção para isso. Observe, você que me escuta de casa, o pessoal da congregação acredito que já está acostumado de me ouvir falar sobre isso. Mas o pessoal que está me ouvindo de casa pode achar estranho, pode achar que depois de Yeshua houve uma diferenciação na conversão. A maioria das pessoas que eu converso, amigos, eles acham isso, eles acham que a única forma de servir ao Eterno nos dias de Moshe, nos dias dos profetas, era se convertendo ao judaísmo, era fazendo circuncisão, era morando no meio do povo. E não era assim. Não era assim. Como se o Eterno fosse um Deus fechado antigamente. Né? O Eterno só se revelava para Israel, o Eterno só amava Israel, e depois de Yeshua, o Eterno começou a amar a todas as nações. Eu quero dizer para você que o Eterno é imutável. O Eterno ele não muda. O Eterno ele é o que ele é sempre, e sempre será. Antes do mundo ser mundo, o Eterno já era da forma que é hoje, da forma que será amanhã. Então, nós que mudamos, o Eterno não.
Então, os padrões do Eterno são os mesmos. O padrão moral do Eterno, o gosto do Eterno é o mesmo. Então, o Eterno sempre amou a todas as pessoas, sempre amou a todas as nações. Mas o Eterno escolheu Israel para ser o sacerdote de todas as nações. De todas as nações. Israel é o primogênito do Eterno, digamos assim. Então, sempre houve gentios fiéis ao Eterno. Eu quero que você preste atenção nisso e guarde isso no seu coração hoje. Então, pare de acreditar que, se não fosse Yeshua, a gente ia ter que ficar oferecendo sacrifício hoje em dia. Se não fosse Yeshua, a gente ia ter que ir para Jerusalém, senão a gente estaria perdido. Não, não. Itrô não estava perdido, Naamã não estava perdido, Noah não estava perdido, Malquisedeque não estava perdido, e todos eles, nenhum serviu ao pacto do Sinai, nenhum era da circuncisão, tá bom? Então, se você parar para pensar nisso, você vai ver que as coisas continuam as mesmas nesse sentido, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar para você, que está aqui no slide, que eu coloquei para vocês, que o Valdo vai colocar na tela, próximo tema, né, que é falando sobre um pouco sobre essa revelação progressiva. E eu coloquei no slide aí sobre o conhecimento. O título que eu coloquei no slide foi o conhecimento. E o versículo que eu utilizei como base foi Êxodo 18, 2 versículos, o 15 e o 16. Quando Itrô está conversando com Moshe explica para ele por que ele está julgando todo aquele povo, porque tem aquela multidão e ele fica sentado desde a manhã até o final da tarde, todo o povo em pé, esperando Moshe julgar. E Moshe fala o seguinte: é porque este povo vem a mim, eu vou ler o versículo para você que está aqui no slide, aqui do lado, tá? Êxodo 18, 15 e 16. É porque este povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro e lhes declare, eu grifei essa parte, lhes declare os estatutos de Deus e suas leis. Observe que o povo ia a Moshe para saber qual era a vontade do Eterno. Então você vê que o Eterno vai revelando sua vontade, né, gradativamente. O povo do Sinai foi o povo que descobriu, digamos assim, tudo que era necessário saber para servir ao Eterno com fidelidade. Todos os requisitos do pacto, digamos assim, né? Tanto é que os patriarcas, o próprio Eterno fala a Moshe, né? Os patriarcas me conheceram como El Elyon, né? Você me conhece pelo meu verdadeiro nome, né? Pelo tetragrama. E eu acho que além de falar essa questão do nome, o Eterno também quer dizer em relação à essência, ou seja, você tem mais conhecimento, eu me revelei mais a você. O meu pacto com você é mais amplo, né? É a renovação do pacto deles, lógico, é a continuação, mas com você tem mais conhecimento. E eu acho que não existe dúvida sobre isso. Então eu acredito sim que a revelação é progressiva, mas acredito que o ápice dessa revelação é o Sinai. É o Sinai. Você vê que depois que todas as leis são dadas ali, toda a Torá é dada ali no Sinai, quando a Torá termina de ser redigida, né, porque após o Shavuot, após o Sinai, ainda teve algumas questões que o povo ficou na dúvida, o Eterno se manifestou, como as filhas de Zelofeate, etc. Né? Mas você vê que quando o povo entra na Terra Prometida, já existe um documento feito, né, abrangendo tudo. O que pode acontecer? Pode acontecer dúvidas sobre a aplicação, porque o contexto às vezes muda, né? E quando existem essas dúvidas sobre a aplicação, não vai existir um novo legislador que vai legislar. O máximo que vai acontecer é vir um sacerdote, vir um juiz, vai pegar a legislação que já existe, né, e vai interpretá-la para aplicá-la no contexto atual. Então não existe legislação nova, não existe revelação nova, não existe uma legislação nova. O que existe é uma aplicação daquela legislação que já existe ao contexto atual. Então, para mim, né, na minha visão, o ápice da revelação progressiva é o Sinai. Eu até coloquei aqui embaixo, né? Vou ler para vocês aqui no slide. Paulo vai colocar aí. A revelação do Eterno é progressiva, mas tem seu ápice com a conclusão da Torá. As demais coisas são apenas variações.
Aí você pode dizer, não, mas tem coisa nova. Exemplo, o nome do Mashiach, a gente só descobriu lá nos dias dos apóstolos. Sim, mas o nome do Mashiach, né? Ou as profecias do Apocalipse, ou as profecias do profeta Daniel, a gente só descobriu quando Daniel veio existir depois de muito tempo. Como é que você me diz que o ápice é o Sinai? Eu estou falando que o ápice é o Sinai na intenção de o quê? De você ter toda a receita da aliança, de você ter todo o protocolo de como servir ao Eterno. Saber das profecias do futuro, saber o que vai acontecer, isso aí são detalhes, são coisas adicionais. É importante, mas isso não vai interferir no seu relacionamento com o Eterno. Na forma que você tem que servir ao Eterno, você consegue me entender? Eu estou querendo dizer para você que a forma de se relacionar com o Eterno já deu tudo. E o máximo disso, o ápice disso, está quando a Torá foi concluída. Por isso que eu digo, né, e os mestres do judaísmo também dizem que a Torá é completa. Ela é o nosso livro sagrado. Né? Os outros livros têm que girar em torno dela, têm que concordar com ela. Baseado nisso, a Torá é a nossa base fundamental. É o único livro que o Eterno mandou ler constantemente, ensinar aos nossos filhos. Né? Não estou querendo dizer que os outros livros não sejam importantes, que os profetas não sejam importantes, que os apóstolos não sejam importantes. Né? Tudo aquilo que fale da Torá e tudo aquilo que for verdade é importante. Mas a gente tem que estabelecer essa hierarquia. Você nunca pode se esquecer disso, do que é mais importante. Tá bom? Próximo, eu até coloquei aqui no slide, toda a doutrina necessária já está escrita na Torá. Demais revelações são apenas detalhes, tá bom? Coloquei aí no slide só para você ler e para ficar fixado na sua mente. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o Eterno no Sinai, tá bom? O Eterno no Sinai. Valdo, se você quiser fazer algum comentário, ou Edivaldo quiser fazer algum comentário, ou ler alguma coisa que você acha significante, pode me interromper aqui e fazer, viu? Como vocês sempre fazem nos estudos de quarta-feira, tá bom? Ok, Neo. Eu vou falar agora um pouquinho sobre o Eterno no Sinai, o slide 6 aí que eu coloquei. Né? E eu coloquei um verso para fundamentar o que eu vou dizer para vocês. E esse verso eu vou ler para vocês. Êxodo 19, o versículo 16 e o versículo 18. Né? Parte do versículo 18. Diz assim: E aconteceu que, ao terceiro dia, ao amanhecer, houve trovões. Eu grifei aí a palavra trovões, né? E relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido, né, nessa tradução aqui que eu escolhi para vocês, tem sonido de trombeta muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Aí o versículo 18 diz o seguinte: E todo o monte Sinai fumegava, porque o Eterno descera sobre ele em fogo. Eu também grifei essa palavra fogo. Então, nesse verso aí que eu li para vocês, eu grifei duas palavras. Eu grifei a palavra trovões e grifei a palavra fogo. A palavra trovões, né, no original, escrito em hebraico, está escrito aí, eu coloquei de parênteses para vocês. Kolot. Está um kof, um lamed e um tav, kolot. Né? Kolot em hebraico também pode ser traduzido como trovões, né, nesse sentido, mas literalmente kolot significa vozes, no plural. Né? Kol, voz, kolot, vozes no plural. Então isso chamou minha atenção, porque tem essa palavra kolot aí, que é voz, né? O trovão, o hebraico chama de como se fosse uma voz no céu, né? Parece mesmo uma voz. E uma voz bem grave, né? E também que o Eterno descera sobre o Sinai com fogo, né? Sobre ele em fogo, e o Sinai fumegava. Então essas partes de vozes e fogo chamou a minha atenção para um evento que aconteceu no mesmo tempo lá nos dias dos apóstolos. Eu coloquei aí no slide para vocês, o Valdo vai estar clicando aí para o versículo aparecer, lá em Atos 2, do 1 ao 3. Olha só a semelhança do que acontece tanto aqui, o Eterno no Sinai, quanto lá. Né? Tudo em Shavuot, segundo a Halachá. Atos 2, 1 ao 3, eu vou ler para vocês que estão me acompanhando em casa, está aqui embaixo. E cumprindo-se os dias de Shavuot, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som. Esse som, gente, lógico que esse texto aí, os escritos mais antigos talvez estejam escritos em grego, né? Mas a forma de escrever, independente da língua em que esteja, é a forma hebraica, né? A mente que está escrevendo é uma mente judaica. Então, quando ele fala som, como de um vento veemente, impetuoso, som, eu me lembro logo de vozes, né? Da voz
do som da trombeta, né? Do som do shofar, né? Um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo. Eu grifei línguas e grifei fogo. E continuo, né? Os quais pousaram sobre cada um deles. Aqui termina o verso, Atos 2, do 1 ao 3. Olha só essa questão de línguas, fogo, não é muito semelhante com o que a gente leu ali sobre vozes, sobre fogo, sobre o monte fumegar, sobre todos ouvirem o Eterno falando, né? É muito interessante. Eu acho que foi a mesma coisa que aconteceu, ou algo muito semelhante. O Eterno se manifestando, o Eterno revelando a sua vontade. Lá no Sinai foi o Eterno dando ali o decálogo, né, dando as 10 palavras, ensinando ao povo as suas instruções. E lá nos apóstolos, a mesma coisa, o Eterno dando poder ao povo, dando intimidade aos apóstolos, né, e ensinando o que queria que eles fizessem para o mundo. Então eu acho muito semelhante, e aí vem o polêmico dom de línguas, né? Que muitas pessoas usam esse termo aqui, Pentecoste, né? Estavam em Pentecoste, na verdade Pentecoste é uma tradução para o grego, na verdade no hebraico estavam em Shavuot, e se eu for traduzir isso aí para o português, né? Eu não vou falar Pentecoste, eu vou falar estavam nas festas das semanas, né? Estavam celebrando uma festa da Torá, tá bom? Então esse movimento pentecostal, né? Na verdade, devia ser um movimento baseado numa festa da Torá. Não tem tirado totalmente do contexto. E esse dom de língua, gente, na minha visão, eu sei que é polêmico, mas na minha visão, pelo que está no texto, né, são línguas realmente das nações. Então não tem nada de uma língua estranha que ninguém conheça. São línguas das nações. Nunca ouvi uma língua estranha, entre aspas, que não seja das nações, que não seja da terra, pelo menos no texto bíblico. E para mim, né, no meu entendimento, eu acredito que esse dom de línguas sirva para se comunicar com os outros povos, sirva para você levar a palavra do Eterno, a instrução do Eterno a todos os outros povos. É uma coisa que foi dividida lá em Babel, né, e o Eterno rompe essa barreira, né, com esse dom de línguas. Para mim, é isso. Tem gente que acredita que o dom de línguas é só manifestação de poder, que é uma língua que não é daqui. Eu acho que não é por aí. Pelo menos a Bíblia não me dá um fundamento para isso, tá bom? Então, eu acho que não existe nada novo debaixo do céu em relação à essência, em relação à doutrina. O que aconteceu lá no Sinai acontece aqui nos apóstolos. E a gente começa a entrar, tenho que correr que já vai dar meio-dia, a gente começa a entrar nas 10 palavras. Nas 10 palavras. E o Valdo vai colocar para vocês aí na tela. E nessas 10 palavras eu começo a focar na segunda palavra. Antes de eu falar aqui sobre o que está no slide, eu queria dar um rápido comentário de que nós chamamos 10 palavras, por quê? Porque a primeira palavra não é um mandamento. A primeira palavra é: eu sou Adonai teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Aí você, que é gentil, pode me dizer o seguinte: não, mas isso não é a primeira palavra, isso é só como se fosse a introdução. Tem que começar das ordens, você tem que começar a contar das ordens. Se você for começar a contar pelas ordens, você não vai ter só 10 mandamentos, você não vai ter só 10 ordens, você vai ter muito mais do que 10. Né? Muito mais, pode contar. Toda vez que o Eterno dá uma ordem, vai contar como um. Né? Então, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás, e várias outras coisas que o Eterno fala. Né? Não farás isso, não farás aquilo. Então, os judeus, eles dividem esse decálogo, não dividem por ordens, dividem por temas. E se você dividir por temas, você vai ver que existem exatamente 10 temas. São 10 temas que existem aí. O primeiro tema é reconhecer que o Eterno é um só, né? E que o Eterno foi o agente, foi o poder que libertou Israel da casa dos escravos. Esse é o primeiro tema. O segundo tema refere-se à idolatria, não terão outros deuses, né? E automaticamente ligado a esse mesmo tema está a construção de imagens de escultura, né, que para os gentios, né, os gentios dividem como se fossem 2 mandamentos. Né? O primeiro mandamento para os gentios é não cometer idolatria, o segundo mandamento para os gentios é não construir imagens de escultura, mas isso é o mesmo tema. Para nós é a mesma palavra.
não é? A mesma palavra. Porque não, seria até uma contradição, né? Se isso fosse um mandamento solto, né? Construir qualquer tipo de imagem seria proibido porque está escrito, independente da sua intenção. O Eterno falou, não construirás imagens de escultura. Se realmente isso é um mandamento solto, um mandamento isolado, então todos pecaram, né? Salomão pecou, o próprio Moshe pecou quando construiu a serpente lá no deserto. Porque não era para construir. Aí você pode me dizer, mas foi o Eterno que mandou. Gente, o Eterno é estritamente fiel à sua palavra, tá? O Eterno não segue essa política, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não. Faça o que eu digo e faça exatamente o que eu faço, né? Porque eu sou o espelho do que eu digo. Eu sou o exemplo das minhas palavras, né? O Eterno manda ser como ele, né? Seguir, ser imitador dele, ser como ele, né? Ser santo como ele é santo. Então, a questão de fazer imagens de escultura é proibida se você faz essa imagem de escultura com a intenção de idolatria, com intenção de serviço. O que é idolatria? Ed até falou sobre isso nas porções passadas. O que é idolatria? Idolatria significa serviço a um ídolo. Quando você faz um serviço religioso a alguém que não seja o Eterno, é considerado idolatria pela Torá. Tá bom? Então, suas orações é para ser levada ao Eterno, seu serviço é para ser levado ao Eterno. Se não for assim, você pode ser considerado um idólatra pela Torá. Tá bom? Então, esse não terão outros deuses diante de mim, não farão imagem de escultura, faz parte da mesma palavra, que para nós é a segunda palavra. A primeira palavra é que o Eterno é nosso Deus, que nos tirou do Egito, da casa de servidão. A segunda palavra é essa, contra a idolatria. Terceira palavra, não tomar o nome do Eterno em vão. Quarta palavra, o Shabat. E assim, a doutrina cristã, né, se une com a doutrina judaica, com a milenar doutrina judaica, né? Tenho que dizer para vocês que são 10 palavras, né? Os judeus entendem que são 10 palavras desde os dias de Moisés, não é uma coisa nova, tá bom? Essa ideia de 10 mandamentos é que é novo. Então, focando aqui agora no slide, na segunda palavra, eu coloquei para vocês Êxodo 25. Êxodo capítulo 20, versículo 5, que está escrito o seguinte: visito, o Eterno falando, visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Então, isso é um texto polêmico na minha visão, né? Um texto que às vezes pode causar confusão. Embora para o pessoal da congregação, o pessoal da sinagoga seja simples, mas talvez para alguém que seja novo na fé, alguém que seja novo nesse caminho, que não conheça muito de judaísmo, possa entender errado isso aqui. Então, eu coloquei para vocês aí no slide, o Valdo vai dar um cliquezinho e vai subir aqui embaixo, ó. Entendo que a iniquidade, vou ler para vocês, entendo que a iniquidade é visitada se o filho permanecer no mesmo erro do pai. Dessa forma, o filho receberá um castigo mais grave. Né? Então, o Eterno visita a iniquidade até a terceira e quarta geração. Não é que se o filho for inocente, não. Ou seja, o pai é um pai perverso, um pai maligno, né? E esse filho nasce inocente, não tem nada a ver com aquilo ali, tem uma vida totalmente diferente daquilo ali, e o Eterno vai castigar só porque é filho. Não. A própria Torá diz que cada um pagará pelo seu pecado. O pai pagará pelo seu pecado, o filho pagará pelo seu pecado. Nem o filho pagará pelo do pai, nem o pai pagará pelo do filho. Então, como é que a gente consegue conciliar essas duas essências? Né? Mas o Eterno diz que nenhum pagará pelo pecado do outro. Mas o Eterno diz que visita a iniquidade. Para mim, a forma de conciliar é você entender que, se o filho seguir no mesmo caminho do pai, o Eterno vai punir o filho tanto pelo pecado que ele mesmo cometeu, quanto pelo pecado que o pai dele cometeu. É justo isso? Nada mais do que justo, porque se o filho viu o erro do pai, viu o pai sendo castigado e decide seguir o mesmo caminho, o castigo dele não pode ser igual ao do pai, porque ele já teve o exemplo como referência. O castigo dele tem que ser pior mesmo. Então, nada mais justo, nada mais perfeito de que o Eterno visitar mesmo essa iniquidade, de que o Eterno punir, né, punir com mais rigor. Com mais rigor. Nada mais perfeito, nada mais justo do que isso. Mas veja como é a misericórdia do Eterno. O Eterno diz que se lembra da benfeitoria daqueles que o amam por milhares de gerações, por 1000 gerações. Ou seja, uma pessoa que é fiel ao Eterno, tem seu filho, o filho também é fiel ao Eterno, ele recebe as bênçãos dele, as bênçãos que são devidas a ele, mais as bênçãos que são devidas aos pais dele. Né? Então, olha que coisa boa. Né? Então, não quero tranquilizar você, né? Você que está me ouvindo, você não está preso a nenhuma maldição hereditária, nenhuma maldição de família. Você é o senhor do seu destino. Saiba que, se você seguir um caminho bom,
né? O Eterno vai recompensar você tanto pelo caminho que você está seguindo, quanto pelo caminho dos seus antepassados que também serviram ao Eterno. E se você servir a um caminho mau, né, você vai ser castigado tanto pelo caminho que você está seguindo, quanto pelo exemplo que você viu e mesmo assim decidiu seguir. Então, você é senhor do seu destino, preste bastante atenção o caminho que você vai seguir. Sobre o que está aqui no slide, né, vamos para a terceira palavra. Que a terceira palavra também às vezes é entendido de forma um pouco descontextualizada. Não tomarás o nome do Eterno teu Deus em vão. Olha, eu não entendo isso aqui como falar o tetragrama, né? Talvez foi baseado nisso aqui, né, Valdo? Valdo que explicou bastante esse tema na porção retrasada, se eu não me engano. E várias pessoas acreditavam que esse não tomar o nome de Deus em vão é pronunciar o tetragrama. E porque estavam entre os gentios e talvez por causa desse mandamento, não quiseram que os gentios falassem o nome de Deus em vão e terminou, por causa de um dogma, perdendo-se, né, como muitos acreditam, perdendo-se a pronúncia original do nome do Eterno. Talvez a pronúncia até não foi perdida, mas quem é que vai acreditar? É muito difícil, né? Você diz, não, eu sei o nome do Eterno, o nome do Eterno é pronunciado de tal forma. Como é que você pode provar isso, né? É complicado. Então, eu não acredito que tomar o nome do Eterno em vão seja isso, em relação a pronunciar o nome. Eu coloquei no slide para vocês, o Valdo vai dar um cliquezinho, vai subir aqui embaixo, ó, eu vou ler para vocês aqui. O que é tomar em vão o nome do Eterno? Eu creio que não é ter respeito à pessoa do Eterno. Né? A pessoa, essa questão de tomar o nome do Eterno em vão é não ter respeito à pessoa do Eterno, é jurar falsamente, fazer com que o nome do Eterno, o nome o quê? A pessoa do Eterno, seja profanado. Já imaginou? Você jura, você faz um juramento ao Eterno, né, como é muito comum nos dias dos profetas, né, quando se jurava, não tinha contrato reconhecido em cartório, um poder judiciário para fazer uma execução fiscal. Né, era a palavra que valia. E a palavra é muito importante. Pelo menos era muito importante e deveria ser muito importante nos nossos dias. Infelizmente, alguns, a palavra dessa pessoa e nada é a mesma coisa. Né? Mas nós devemos ser diferentes. Nossa palavra tem que ser, como disse nosso mestre, sim, sim e não, não. Devemos ter compromisso, devemos ter honra e seguir estritamente ali aquilo que falamos. Tá? Então, quando uma pessoa falava, fazia algum juramento, fazia um pacto, ela fazia um juramento. Né? E o que é mais importante para a pessoa do que o seu Deus? Né? Então a pessoa jurava em nome do Eterno. Então imagina uma pessoa jurando, fazendo um juramento, né, Valdo? Fazendo um juramento no nome do Eterno e com uma intenção ruim no coração. Então ela não está considerando a pessoa do Eterno, ela colocou o nome do Eterno ali como testemunha e não está dando a menor importância. É como se eu estivesse dizendo para Valdo o seguinte, ô Valdo, olha... você quer comprar meu carro? Aí, Valdo, quero comprar seu carro. Aí, pronto, agora eu vou precisar usar ele aqui esse final de semana e eu posso entregar ele na segunda-feira? Aí, Valdo, pode? Aí eu chego para o Valdo e digo o seguinte, olha, mas eu preciso do dinheiro antes, tem como tu me adiantar o dinheiro? Aí o Valdo fala assim, mas rapaz, eu não posso te dar o dinheiro assim que tu me der o carro, não? Aí eu, é porque eu tô precisando comprar um negócio aqui, tem como você me adiantar? Eu prometo que eu vou te dar, não vai ter nenhum problema não. Aí, Valdo, você promete mesmo? Prometo. Eu juro pelo nome do Eterno que eu vou te dar esse carro segunda-feira, Valdo. Então tudo bem. Pelo nome do Eterno, como você jurou pelo nome do Eterno, eu sei que você respeita o Eterno, considera o Eterno. Então eu vou te adiantar o dinheiro aqui, crendo que você vai cumprir sua palavra de me dar o carro será meu a partir de segunda-feira. Só que no meu coração já estou pensando, quando o Valdo me der esse dinheiro aí, eu vou pegar esse carro, vou sumir, vou vender para outra pessoa, vou vender para Ed. Então, que consideração eu estou tendo na pessoa do Eterno? Vocês entendem que não tem nada a ver com o nome, na minha visão, tem a ver com respeito à pessoa do Eterno. Pessoa do Eterno. Não estou profanando o nome em si, eu estou profanando a pessoa. Eu estou dizendo que, para mim, o Eterno não tem importância nenhuma. Então, eu acho que tomar o nome do Eterno em vão é nesse sentido. Nesse sentido. Tanto é que o Yeshua dá até uma deixa sobre isso, né? Yeshua, quando vai falar, diz assim, olha, não jure pelos céus, não, seja uma palavra sim, sim, não, não. Sim, não, ou seja, as pessoas, você tem que viver uma vida tão retamente para que quando você prometer alguma coisa, essa pessoa confie em você, pela sua vida. Mas que não é um pecado jurar em nome do Eterno, não. Não é pecado, porque é uma tradição muito antiga. E os próprios profetas dizem que o Eterno jurou, né? O Eterno fez um juramento, aí disse assim, vou jurar.
Aí ele procurou alguém que fosse maior do que ele, não existia. Então ele jurou por ele mesmo, né? Então é normal. O que é negativo é você jurar com má intenção, né? E o que é negativo também é você jurar sem saber se você vai conseguir cumprir. Então é melhor evitar. Esse foi o conselho do nosso Messias Yeshua. Próxima palavra rapidinho, que eu já estou passando aqui do horário de vocês, né? É a quarta palavra, o Shabat. Né? O Valdo vai colocar no slide aí o Shabat, e ele vai dar um cliquezinho aqui, e vai estar escrito o seguinte, ó, aqui do lado. Esse mandamento precisa de, no mínimo, 2 contextualizações, de acordo com o texto, né? De acordo com o texto da Torá. Primeiro, ele no território judaico, né? O Shabat no território judaico, ele serve para todo ser vivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que serve para o judeu, serve para o gentil, serve para o cavalo, serve para o boi, serve para qualquer ser que respire, para qualquer ser que seja vivo, qualquer ser que tenha ações. Esse ser não pode trabalhar, esse ser tem que parar, tem que cessar, tem que descansar. Então, é isso que está escrito na nossa Torá, tá bom? No território judaico é assim que deve funcionar. Ah, mas eu sou gentil, eu não sigo a Torá de Moshe, eu entrei para servir ao Eterno pelo pacto de Noar, e Noar não guardava Shabat. Você está em território judaico? Sim, então você vai ter que guardar, porque a Torá determina isso. A Torá determina isso. Eu deveria ter colocado os versos que fundamentam isso que eu estou dizendo para você, mas é tão claro, né? A gente vê que os gentios, o Eterno fala, não, nesse próprio verso aí, Êxodo 20, o Eterno fala, não trabalharás nem tu, nem teu servo, nem tua serva, nem o estrangeiro que mora contigo, nem o teu animal. O Eterno fala nesse mesmo capítulo 20. Então, é bem claro que no território judaico, o gentil também não pode trabalhar. E a gente viu também que em outros versos, o gentil que foi profanar o Shabat, ele morreu. Por quê? Porque estava em território judaico. Mas o gentil fora do território judaico? Não, ele não morre se ele não guardar Shabat. Ele não peca também se ele não guardar Shabat. Pelo menos a Torá não fala sobre isso. Né? Não fala sobre isso. Ah, mas no futuro todo mundo vai guardar Shabat. Aí eu não sei. Né? Eu só posso ensinar a vocês aquilo que está escrito. O futuro, muitas revelações virão no futuro, né, Valdo? Muitas revelações vão acontecer. Por enquanto, eu só posso dizer o que está escrito, o que acontecia nos dias de Moshe, o que acontecia nos dias dos profetas. E nos dias dos profetas era isso, o gentil em território judaico ele tinha que guardar o Shabat. Fora do território judaico, não. Fora do território judaico não era um pecado se ele não guardasse. E o segundo pré-requisito para o Shabat, que eu coloquei aqui no slide aqui embaixo, ó, para o judeu tem que guardar o Shabat em qualquer lugar que seja possível. Isso na minha visão, né? Porque o Eterno diz o seguinte, que o judeu deve guardar o Shabat em todas as vossas habitações. Então, aqui em São Paulo está sendo a minha habitação agora. Então, se eu sigo o Eterno pelo pacto do Sinai, pelo pacto de Moshe, pela aliança da Torá, eu tenho que guardar o Shabat sempre que for possível. Sempre que for possível. Em território judaico é bem mais fácil, né? Porque eu vou estar inserido num contexto em que eu estou guardando e todo mundo junto de mim está guardando. Então, para eu transgredir, é muito mais difícil. Né? Mas às vezes a gente num território estrangeiro é complicado, porque já imaginou, você precisa comprar alguma coisa, você precisa fazer algum serviço, e esse serviço só pode ser feito no dia de sábado. Porque os gentios têm leis diferentes, têm regras diferentes, né? Às vezes as coisas não funcionam no domingo, o serviço não está disponível no domingo, então infelizmente a gente está na diáspora, né? Mas sempre quando for possível você tem que guardar. Isso já é a minha visão. Esse ponto já é um pouco mais complexo. Né? Agora uma coisa importante. Eu falei para você aqui que o gentil fora do território judaico ele não é obrigado a guardar o Shabat. Mas uma coisa que está escrita aqui na Torá, né? Eu coloquei no slide aqui, o Waldo vai colocar. Todos os povos devem saber que, isso aqui é indiscutível, todos os povos devem saber que para o Eterno só existe um dia santificado. Então, você que não está em território judaico, você que não segue o Eterno pelo pacto do Sinai, que não quer guardar o Shabat, você tem que saber que para o Eterno, o Shabat é o dia santo. Então, você dizer que para o Eterno existe outro dia santo, aí é problema. Você dizer que o domingo é um dia santo, a segunda é um dia santo, ou que não existe dia santo para o Eterno, aí é um problema, tá? É um problema. Existe sim. Se você quiser guardar ou não, aí é com você, né? Mas que existe um dia santo, isso é indiscutível. Para o Eterno, o dia santo é o 7º dia, o Eterno santificou esse dia, e o Eterno determinou que Israel guardasse esse dia. E o Eterno determinou que você também devesse guardar esse dia se estivesse em território judaico. O Eterno não falou nada sobre você em território gentil.
Isso aí o Eterno não falou nada, a Torá não falou nada, a gente nunca viu nenhuma punição do Eterno em território gentil para aqueles que não guardavam o Shabat, e a gente nunca viu um mandamento do Eterno para os gentios nos seus lugares, nas suas habitações, guardarem Shabat. Isso aí não está registrado, só estou falando do que está registrado, não estou falando de crença minha, nem estou falando de crença de alheias, né? Estou falando do que está registrado. Mas está registrado também que o único dia santificado é o Shabat. Então, eu considero um problema você dizer que todos os dias para o Eterno são iguais. Eu considero um problema. Não vou dizer pecado, né, porque é complexo, mas eu considero um problema grave, porque nas Escrituras fala de forma clara que só existe um dia santificado para o Eterno. Se você quiser santificá-lo, bom. Se você não quiser santificá-lo, tudo bem, né, pela Torá, mas não queira santificar outro dia ou dizer que para o Eterno tanto faz ou que esse mandamento não valha. Aí é um problema, tá? Rapidinho aqui, o próximo slide, a próxima palavra é a quinta palavra, honra teu pai e tua mãe. Honrar nesse sentido aí, eu até coloquei aqui no slide, o Valdo vai colocar, é no sentido de manter, no sentido de sustentar se houver necessidade. Até coloquei aqui no slide também, nada mais justo do que retribuir o cuidado que se teve quando você era criança. Né? Seu pai cuidou de você, seu pai se gastou por você, se doou para você, e agora ele está precisando de você, você não vai retribuir? Né? Então, é um mandamento das 10 palavras aí. Não significa de maneira nenhuma se submeter. Tem gente que entende esse verso errado, né? Pois já existe uma nova estrutura familiar. O que é que eu estou querendo dizer o seguinte aqui? Eu estou querendo dizer que o homem, depois que ele se casa, ele não deve mais submissão ao pai dele, à mãe dele. Né? Ele é um novo cabeça, ele é o chefe da casa dele. Já imaginou? Se você se casa, você é o chefe da sua família, você tem que ficar obedecendo ao seu pai, então sua mulher que vai se submeter a você, não vai submeter apenas a você, vai submeter a você e a sua família. Isso não existe, isso nunca existiu na Torá. Né? Na nossa cultura, na cultura da nossa Tanar, dos nossos profetas, do nosso povo, na cultura bíblica, na cultura patriarcal, isso nunca existiu. Você pode ver que Davi, quando morreu, Salomão, seu filho, né? Salomão herdou o seu trono e ele não ficava escutando ordem de Batseba, não. Tá? Os pais devem dar ordem aos seus filhos, os filhos devem obedecer aos seus pais enquanto estiverem sujeitos aos seus pais, enquanto estiverem morando sobre a casa dos seus pais, enquanto seus pais estiverem sustentando seus filhos. A partir do momento que seus filhos forem autossuficientes, que seus filhos tiverem a sua casa, aí sim, o honrar nesse sentido aqui não é obedecer fielmente, não. A partir do momento que você conquista a sua independência, né, você é senhor de si mesmo, você é senhor da sua cabeça, né, e você colhe as glórias e as derrotas disso aí também. Então, o sentido de honrar aqui é o sentido de sustentar. Não confundam pais, né, em querer que seus filhos lhe obedeçam eternamente, né, existe o cordão umbilical que deve ser cortado, né, seu filho agora é chefe de uma nova família. E também não confunda filhos em achar que é só obedecer o pai. Ah, não, eu obedeço muito meu pai, todo conselho que ele dá eu obedeço, mas o mandamento aqui é de você sustentar seu pai se ele precisar disso, lógico também, né? Seu pai não precisa de sustento e você ter obrigado a ficar mandando dinheiro para ele também é contraditório na minha visão, tá bom? Então, eu achei necessário contextualizar também essa palavra. A sexta palavra, rapidinho aqui, que eu já estou me alongando, a sexta palavra das 10 é não matarás, na maioria das Bíblias, né? Mas no original, o sentido é de não assassinar. Êxodo 23, né? Não assassinarás, ou seja, não matar alguém injustamente. Tem gente que acha que só porque nós somos servos do Eterno, só porque nós tentamos manter o bom, tentamos andar de forma correta, né? Nós somos tolos, nós somos trouxas, nós somos bobos. Né? E na contemporaneidade é muito complicado isso. Né? O legal é ser mal. Não sei se vocês já viram, né? Não, eu sou mal, eu sou descolado. Como se o mal fosse legal. Né? Não é. Não deve ser assim. Ah, ser bom é ser careta, ser bom é ser trouxa. Não. Ser justo, ser correto, andar conforme a Torá é a melhor coisa possível. Né? E essas pessoas que andam dessa forma, que buscam essa justiça, elas não são, como é que eu posso dizer aqui, estáticas. Não, elas são pessoas ativas, são pessoas corajosas, né? São pessoas de coragem. Eu até que estava lembrando uma vez a gente conversando com meu amigo Valdo, e ele explicando
o vizinho dele, né? Ele falou não sei o que, alguma coisa sobre justiça, né? Sobre atirar, alguma coisa assim. Ele falou, não, isso aconteceu uma coisa dessa, a pessoa pode reagir com um tiro, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, não, mas a gente que serve ao Eterno não pode atirar, não. Ele falou, onde é que você viu isso, rapaz? Não leu a Bíblia, não? E tem razão, né? Já imaginou se Davi, por servir ao Eterno, não usasse a sua espada? A espada de Davi vivia banhada em sangue, né? E Davi não era ímpio por causa disso, não. Né? Qual é a proibição do mandamento aqui? É o quê? É não tirar a vida de alguém injustamente. Aquele que merece morrer, e ponto final. Eu não estou mandando também você virar um justiceiro, né? Existe uma legislação e a gente deve seguir a legislação. Mas seria ótimo se no nosso sistema constitucional, se no nosso sistema de legislatura existisse a pena de morte. Porque nada mais justo que alguém que matou alguém injustamente morrer. Nada mais justo que isso. Aí você pode dizer, não, mas nós que seguimos a Bíblia não devemos ser a favor da pena de morte. Devemos sim. Devemos sim. Está escrito, né? Está escrito aí na sua Bíblia, devemos sim. Não devemos ser a favor da morte de um justo, uma morte injusta, mas na morte de um ímpio tem que morrer. Se o ímpio merecer morrer, ele tem que morrer. Né? Não, a balança é muito clara. A balança é muito clara. Se um ímpio tira a vida de alguém que não merecia morrer, o que é que ele pode fazer para compensar isso aí? A Torá fala, não sou eu que estou falando, a Torá diz, vida por vida. Vida por vida. Então, não interprete o mandamento errado. Não é não matar por não matar. O ímpio, ele deve morrer sim, né, Valdo? O Valdo tá rindo aí. Deve morrer sim. E a sétima palavra aqui, ó, não adulterarás, tá? Eu até coloquei aqui no original para vocês aqui embaixo, ó, é tinaf. Tinaf é adulterarás, né? Êxodo 20:14, a sétima palavra. Então tem muita gente que confunde, né? Tem muita gente que gosta de fazer malabarismo aí e acha que adulterar, o que está dizendo aqui, não, adulterar é só quando se é casado, né? Então a Torá está dizendo o seguinte, que quando eu sou casado, eu não devo buscar ter relações fora do casamento. Mas eu não sou casado ainda, então eu posso viver como me apraz. Não seja inocente, né, Valdo? Não seja inocente. O verso, a palavra aqui para adultério, né? É qualquer relação que seja ilícita, qualquer relação que seja fora do seu compromisso. Né? Não existe uma palavra aqui em hebraico, pelo menos eu desconheço, uma palavra que seja para fornicação, né? Como tem no grego, como tem no português. Não, fornicação é o pecado antes do casamento, adultério é o pecado depois do casamento. Não, para o eterno, eu até coloquei aqui no slide para vocês, ó. O Valdo vai colocar aí na tela. Eu até coloquei no slide para vocês aqui, ó. Não existe um pecado específico para fornicação. Existe adultério e existe prostituição, que dependendo do contexto pode ser sinônimo. Ou seja, prostituição é o contexto mais amplo, né? E adultério é aquilo que é feito dentro do casamento. Né? Então, qualquer sexo, né, sem compromisso ou qualquer libertinagem sexual sem compromisso é considerado prostituição e é pecado. Né? Não existe um pecado para fornicação, não. E qualquer coisa dentro do caso, qualquer sexo que seja feito fora do casamento, né, ou com a mulher de um terceiro, é considerado adultério, é considerado pecado, tá? Então, isso fique claro para você. Eu já conheci pessoas, né, que vieram se aconselhar comigo e vieram querer entrar na brecha dessa lei, como se a lei tivesse brecha. Eu não vou casar com essa pessoa, eu vou aproveitar que eu não sou casado no papel, vou me separar dela e vou casar com a outra ali. Eu digo, não, para o eterno você já está casado. Ele, não, mas é porque eu não assinei o papel. O casamento com o eterno não é assinar um papel, não. O casamento com o eterno é ter a relação conjugal. A partir do momento da relação conjugal, você já está casado. Não, mas eu não assinei a certidão de casamento. Não, você já está casado. Não seja inocente, tá bom? Então, não entenda o mandamento errado, tá bom? O último slide aqui, para fechar nossa instrução, é o eterno dizendo o seguinte, Êxodo 20:26. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles, diante do povo. Né? E eu coloquei para vocês aí, as roupas nunca foram um critério de relacionamento entre o eterno e os homens, mas entre homens e homens. O que é que eu quero dizer com isso? Você pode ver que o eterno criou o homem nu. O eterno não criou o homem com roupa. Então, para o eterno, pouco importa se você está vestido ou se você está nu. Isso não é falta de respeito com o eterno, mas é uma coisa da gente, né? A gente, quando vê o outro nu, a gente vê com outros olhos. A gente, quando está nu e o eterno vem falar com a gente se cobra, a gente se envergonha. Por quê? Porque o mal já habita dentro da gente. Né? Para o eterno, aquilo ali
é a coisa mais natural do mundo. Você pode ver que o Eterno nunca se exibiu de falar com alguém porque essa pessoa estava nu. O Eterno nunca chegou para alguém, olha, te veste porque eu vou falar contigo. Não. O Eterno fala, o Eterno chega e fala. Adão que se escondeu. Né? E Yeshua, né, que para mim não é o Eterno, Yeshua é uma pessoa totalmente diferente, Yeshua é um enviado do Eterno, mas um enviado com toda a autoridade que o Eterno deu para ele. Né? E Yeshua foi falar com Kefa estava nu, e Yeshua não, olha, Kefa, se vista que eu vou falar contigo. Não. Yeshua chegou e falou com ele que se cobriu, ele que ficou com vergonha. Mas Yeshua chegou e falou normal. Né? Normalmente o Eterno manda você tirar o que você tem, não colocar. Né? Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é santo. Né? Nunca viu o Eterno, olha, veste a tua roupa que eu quero falar contigo. Né? Então, essa questão é muito mal interpretada. Né? Às vezes, uma vez eu fui orar ao Eterno e eu estava sem camisa, eu estava com camiseta e alguém se escandalizou. Né? E eu falei o seguinte, não, meu relacionamento com o Eterno não está baseado em roupa, não. O homem que tinha um relacionamento mais íntimo com o Eterno falava com o Eterno face a face e nu. Né? E o Eterno não se importa com isso. Né? Agora sim, o que é que eu quero dizer para vocês aqui, para vocês também não me entenderem errado? Nós temos uma cultura. E o Eterno, ele sabe disso. Então, o que é que o Eterno faz? Para você não escandalizar o próximo, para você não levar o próximo a pecar, vista-se decentemente. Vista-se decentemente. Esse mandamento diz isso. Você não vai subir ao Eterno por degraus, por quê? Porque antigamente se usava um vestido, né, Valdo? Se usava um vestido ali, e se você subisse num degrau muito alto, talvez quem estivesse embaixo pudesse ver suas partes e pudesse ser levado a pecar. Então o Eterno diz assim, não faz isso. E o Eterno manda até os sacerdotes vestirem um calção, né, um tipo de cueca, justamente para se proteger mais ainda. Então, nós temos que nos vestir decentemente, não porque isso é pecado em relação ao Eterno, mas para não levar o outro a pecar. E quando você se dirige à sua congregação, por exemplo, você tem que estar vestido com uma roupa decentemente, a melhor roupa possível, justamente para não levar seus irmãos a pecar. Não que o Eterno vá se incomodar por isso, porque o Eterno vê você nu todo dia. Mas o seu irmão, que tem o mal dentro dele, talvez caia, talvez peque. Né? E nós temos que amar os fracos. Nós temos que ter esse compromisso. Né? Então, bermuda não é pecado, calça não é pecado, ficar sem camisa não é pecado. Não, não é. Mas existem os contextos específicos, você deve se vestir decentemente. Você vai para a sua congregação, por exemplo, de bermuda, você vai escandalizar muitas pessoas, né? Então não vá, né? Vista a sua melhor roupa, vista uma roupa formal, porque na nossa cultura não existe essa formalidade. Né? Quando você vai no setor público, você tem que estar de calça, você tem que estar com camisa de manga, com camisa não pode ter com camiseta regata. Então, essa formalidade, essa cultura escandaliza algumas pessoas. Já imaginou se Edivaldo, não tem pecado nenhum, não tem problema nenhum, mas já imaginou Edivaldo celebrando o serviço da Torá aí de camiseta e bermuda? Né? E seria estranho. Mas não é pecado. Não, não é pecado, mas existe uma cultura, né, Valdo? Existe uma formalidade. E é bom essa formalidade ser mantida. Você vê que o Eterno, ele mantém essa formalidade. Aqui eu estou separando de pecado de formalidades. O Eterno diz o seguinte, olha, eu quero que você não suba ao altar, não é por causa de mim, não. Não é porque é um desrespeito para comigo, não. Né? Tem gente que eu acho que confunde as coisas, né, Valdo? Diz o seguinte, não, você não pode estar de bermuda porque é falta de reverência para Deus. Não, não é falta de reverência para Deus, não. É falta de reverência com o seu próximo. Com o seu próximo que está tudo arrumado, que está tudo direitinho, ver você todo mulambo, né? ali fazendo o serviço da Torá. Então não faça isso, tá bom? Não faça isso. Não é que seja pecado, não, mas a gente deve ter respeito ao outro. Eu até coloquei no slide aqui, né? As roupas nunca foram um critério de relacionamento entre o Eterno e os homens, mas entre homens e homens. E o conhecimento do mal mudou a forma do homem olhar. Mudou a forma. Depois que você, não só em relação a roupas, eu vou ter que acabar aqui, tem muita coisa para falar, mas eu vou ter que acabar por causa do nosso tempo. Então, o sexo, gente, antes do conhecimento do bem e do mal, era diferente. O sexo, depois do conhecimento do bem e do mal, mudou totalmente. Mudou totalmente. Tanto é que o Eterno diz assim, antes do conhecimento do bem e do mal, não era um impedimento do Eterno falar com Adão, né? Mas depois do conhecimento do bem e do mal, o Eterno fala nessa paraxá mesmo, fica 3 dias sem contato com mulher. Quer dizer que eu, com a minha esposa, que é casada comigo, legalmente comigo, eu vou estar me impurificando, vou estar impuro. Por que eu vou estar impuro? Porque minha mente é diferente, meu olhar quando eu faço esse ato é diferente. Imagina eu fazendo esse ato antes do conhecimento do mal, antes desse conhecimento, né, Valdo, na minha cabeça. Minha mente era diferente. Agora não. Agora minha mente mudou totalmente. Então, a mulher me deixa impuro. E antes deixava,
Eu acredito que não. Mas esse assunto para outro dia, eu vou passar a palavra para Valdo. Eu agradeço a vocês a oportunidade, agradeço a vocês estar com vocês mais uma vez, estar presente. Sinto muita saudade de vocês e a tecnologia nos ajuda a estar próximo. Então, mesmo distante, eu vou estar sempre próximo de vocês. Um Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom, Nel. Vou ser bem rápido aqui nos avisos, por causa do nosso tempo, que já passamos bastante, praticamente meia hora. Lembrando aos irmãos que logo mais às 17 horas, se o Eterno permitir, nós teremos o nosso estudo do Apocalipse. Estamos na metade aí do capítulo 17. Aquelas transmissões, né, aqueles estudos bíblicos das quartas-feiras, nós estamos fazendo de 15 em 15. Então, na próxima quarta nós não teremos, e sim na outra. E no próximo Shabat, nesse mesmo horário aqui, a partir das 10. Fiquem de pé e recebam a bênção do Eterno. As mãos.